noite. Graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, para juntos celebrarmos esse Deus tão bom e maravilhoso que é o nosso Deus. Nós estamos então no tema do mês, Inquebráveis. Eu sei que fisicamente isso é impossível. Eu sei que fisicamente falar você é inquebrável é impossível, porque além das dificuldades da nossa saúde, também um dia nós vamos partir. Nós não vamos viver aqui para sempre. Então, falar que é inquebrável, mas no que nós somos inquebráveis, né? Ou no que nós devemos ser inquebráveis? Nós devemos ser na nossa fé. Na nossa fé, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos meditando na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, abra o seu celular, abra o seu iPad, se você trouxe. Se tem Bíblia, pode abrir. Se não tem, deixa fechado. Se tem Bíblia, abre em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 20. Talvez a minha tradução bíblica aqui, a versão é um pouco diferente da sua, mas no decorrer da nossa meditação você vai entender. Então diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, ou como gangrena em algumas traduções. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Vamos orar novamente? Convido você a orar comigo, fechar seus olhos, curvar sua cabeça, em respeito à palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui, nesse culto, e nos dá o privilégio de adorar o Teu nome. Nos colocamos agora em Tuas mãos para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos conceda da Tua palavra maravilhosa nessa noite, e que esta palavra nos abençoe de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a segunda carta que Paulo escreve, e é uma carta especial, importante para a igreja, importante para nós. Paulo está encerrando
a sua vida. E como você já deve ter ouvido muito, né? Não importa como você começa, o importante é como você termina. Você já deve ter ouvido isso, né? E há um pouco de verdade nessas palavras. Porque Paulo, quando se tornou um fariseu, ele era um perseguidor da igreja. Ele maltratava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele levava os cristãos presos, ele dava o voto dele, porque ele era fariseu, ele dava o voto dele para matar as pessoas. Não se sabe se Paulo pessoalmente matou alguém, mas se sabe que ele dava o voto dele para matar. Se sabe que ele prendia as pessoas, que ele encarcerava, que ele humilhava, que ele fazia os cristãos sofrer. Então, quando Paulo começou a vida dele, depois de formado, bem formado, na teologia do Antigo Testamento, ele se tornou esse homem violento. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, ele se tornou um novo homem. Então ele começou mal, mas ele terminou bem. Porque no meio da sua vida ele se encontrou com Jesus. E Jesus foi lapidando a vida dele. Jesus tirou toda aquela casca grossa, aquele coração duro, aquele ódio. E agora Paulo está escrevendo para um jovem pastor, que não devia nem ter 30 anos de idade ainda, Timóteo. E Paulo agora, aquele homem que está terminando bem, ele pode falar que eu estou encerrando a minha carreira, e eu preciso passar instruções para as pessoas mais novas, porque os apóstolos formaram outros discípulos, que eram pastores, presbíteros, diáconos e bispos. Só para a gente lembrar mais uma vez, não existe apóstolo, tá bom? Só para nós lembrar mais uma vez, hoje não existe apóstolo. Apóstolo foram os apóstolos. Eles formaram pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e bispos. É bom saber disso, porque senão acha que essa pessoa de hoje tem a mesma autoridade do que o apóstolo Paulo, e não tem. E as pessoas se encantam com esse nome, né? Então o apóstolo Paulo, formando Timóteo, ele envia a sua última carta, e essa carta é uma declaração dele, uma declaração da sua vitória. Ele sabe que por mais alguns dias depois dessa carta ele vai morrer. O imperador Nero vai mandar matá-lo, já o tinha mandado matá-lo. E aí que está a questão. Paulo sofreu várias vezes, ele fala que foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi 4 vezes chibatado, foi acorrentado. Fisicamente, ele uma vez foi dado quase como morto, porque foi apedrejado. Ele sofreu na pele, no corpo, a dor de que é servir a Jesus, que é seguir a Jesus, que é bem diferente hoje, né? Seguir a Jesus no Brasil, você não sofre praticamente nada. Não nesse nível, né? De ser apedrejado, ou ser acertado com um tiro, né? Que vocês viram essa semana, um rapaz de 31 anos levar um tiro. No Brasil, espero que não aconteça isso. E Paulo pode dizer: eu estou encerrando a minha carreira, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu não perdi a fé. Eu não perdi a fé. Você consegue entender isso? Eu não perdi a fé em todo esse tempo que eu estou andando com Jesus. Então ele dá recomendações para Timóteo. Para Timóteo permanecer firme, porque não é fácil permanecer firme com Jesus.
Eu não estou falando fisicamente, porque no Brasil não tem perseguição religiosa. Eu estou falando espiritualmente. Aí sim, o Brasil também tem muitos problemas espirituais. E há muitos crentes que começaram, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres que começaram bem. E quantos aqui nessa noite podem dizer, eu estou bem? Eu não estou falando fisicamente. Fisicamente você pode não estar bem. Pode estar com dificuldades, eu mesmo estou com algumas enfermidades, né? Alguém aqui pode dizer, não, eu estou enfermo, mas eu quero saber da sua fé. O que você pode dizer sobre a sua fé hoje? Se Deus te falasse para você assim, ó, você hoje vai encerrar a sua vida, porque Deus pode fazer isso. Jesus falou para um homem avarento, desse jeito, tolo, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, o que você tem para quem que é? Tem pessoas hoje que podem estar aqui nessa noite, agora, nesse momento, e não sabe dizer como que está a fé. Se fosse hoje o dia de você encerrar a tua carreira, você poderia dizer para sua esposa, eu estou encerrando a minha carreira com a minha fé inabalável. Você poderia dizer para o seu esposo, eu encerraria a minha vida hoje com a minha fé inabalável em Cristo Jesus. Você diria para os seus pais, jovem, porque você pensa que jovem não morre. Há uma semana atrás, eu perdi um sobrinho de 36 anos de idade. Você acha que jovem não morre? Hein, jovens, se a tua vida fosse findar hoje, você diria o quê? A minha fé está inabalável em Cristo Jesus. Tua fé está inabalável em Cristo Jesus? Quando domingo passado pela manhã, eu vi no meu celular, tem uma notícia triste para te dar. Pensou? Você espera assim, morreu a vovozinha do não sei de quem. Morreu aquela pessoa que estava com câncer. Morreu aquela pessoa que estava... Não, morreu um jovem de 36 anos. Foi dormir, não acordou no outro dia, só amanheceu do lado da esposa. Com 36 anos. Isso é para nos despertar, querido. Como será que estava a fé daquele jovem? Como será que está a minha fé, a tua fé? Timóteo, Paulo diz nas 2 cartas que enviou pessoalmente para ele era um jovem tímido. Ele tinha problemas de saúde, Timóteo, você sabia? Jovem ainda, tinha problemas de saúde, Timóteo. Ele era muito novo para ser pastor, e ele era questionado pelos demais pastores, mas ele é muito novo para ser pastor. Ele era tímido, ele tinha dificuldade de se expressar. Então, mas Paulo não está preocupado com nada disso. Se ele era tímido no sentido de se expressar, se ele tinha problema de saúde, se ele era muito jovem. Paulo estava preocupado, sabe com o quê? Com a fé. A fé de Timóteo. Jovem que está aqui nessa noite. Você que pretende caminhar muito tempo, viver bastante tempo, né? Como que você está conduzindo a sua fé? Como que está a sua fé, querido? Eu vejo um bom sinal nela. Pelo menos que seja um pouco. Você veio ouvir a palavra de Deus. Isso é importante. É sinal de que você está lutando de alguma maneira para manter a sua fé.
mas a sua fé pode melhorar. Ela pode ser uma fé poderosa, mesmo que você tenha problema de saúde, mesmo que você seja tímido, mesmo que as pessoas falem para você: mas você é muito novo ainda, você é muito jovem, ninguém vai te ouvir. Não, para com isso. A carta que Paulo escreveu para Timóteo mostra que, apesar das pressões, as pressões que nós vivemos nesse mundo, apesar das pressões, das lutas, não abandone Jesus. O que melhor você pode ter na sua vida é Jesus. O melhor que você pode falar para as pessoas é sobre Jesus. O melhor que você pode trazer para o seu casamento é Jesus. O melhor que você pode ensinar para os seus filhos é sobre Jesus. Mas se você perder a sua fé, o que você vai fazer da sua vida? A não ser juntar tesouro nesse mundo, a não ser beber, fumar, se prostituir, cometer pecados. O que você vai fazer dessa vida? Mas apesar de tudo que nós vivemos, queridos, o mais importante é você manter a sua fé firme em Jesus. Eu fiquei pensando hoje a respeito daquele irmão nosso que morreu lá nos Estados Unidos. Ele tinha costume de fazer aquilo, de ficar num lugar, principalmente nas faculdades, e instruindo as pessoas, debatendo com as pessoas, mas ele era muito sábio, e ele tinha somente 31 anos de idade, era como Timóteo. Eu fiquei pensando: meu Deus, é tão jovem. E eu fiquei pensando: meu Deus, e a fé dessa mulher? A mulher dele é jovem ainda. E a fé dessa mulher? Senhor, ajuda essa mulher a não perder a fé em Jesus. Porque todo mundo poderia dizer: mas por que Deus permitiu que aquela bala acertasse ele aqui? Ela pode se questionar e dizer: Deus, o Senhor é todo poderoso, por que o Senhor não cuidou do meu marido? Ele estava falando do Senhor, ele estava falando de Jesus. Senhor, como eu vou explicar para meus filhinhos que o pai dele foi morto? Porque ele estava falando de Jesus. Eu fiquei pensando hoje na fé daquela moça, porque ele estava com a sua fé inabalável, mas e ela que tem que caminhar ainda? E ela que tem que criar os filhinhos pequenos? Sozinha agora, como que ela vai falar da sua fé? Porque é muito fácil falar, né? Que a minha fé está tudo bem, está tudo maravilhoso, quando eu tenho bom emprego, bom salário, quando eu tenho carro, casa, tenho tudo que eu quero, tenho formação, tenho tudo. É muito fácil falar: eu tenho fé em Jesus. E aí quando o desastre chega na sua casa, e quando o desastre chega e morre alguém da sua casa, quando o diabo vem e rouba teu filho, quando alguém vem e rouba o seu marido, a sua esposa, o seu casamento, você vai dizer o quê? Que você não está mais firme em Jesus? Mas Paulo para Timóteo mostra que o Evangelho continua vivo, porque o Evangelho fala de um Deus vivo, fala de um Jesus que ressuscitou.
não fala de alguém que está morto, fala de um Deus que está trabalhando por aqueles que nele crê. Se você tem fé em Jesus, Jesus está trabalhando por você. Por mais difícil que você possa imaginar, não é possível isso. Se não fosse possível, Paulo tinha desistido de seguir a Jesus na primeira vez que foi apedrejado. Como muitas pessoas que eu conheço. Eu conheço muitas pessoas que estão afastadas da igreja, que não querem mais saber de Jesus, porque elas enfrentaram um grande problema nas suas vidas. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Se teve uma pessoa sincera nesse mundo, uma pessoa só sincera nesse mundo, foi Jesus, que não mentiu para ninguém, não enganou ninguém e contou tudo o que ia acontecer conosco. Não só falou que ia estar conosco, falou que nós íamos sofrer, que esse mundo vai nos odiar, e o mundo odeia o crente. O mundo odeia que você tem fé em Jesus. Então Paulo, encerrando a sua vida com confiança inabalável, não nos homens, hein? Presta atenção. Não na situação, confiança inabalável em Cristo Jesus. E ele orienta Timóteo. Nos versículos que nós lemos, ele traz orientações para que a nossa fé continue inabalável. Parece coisa, né, simples isso, né? Mas não é. Eu conheço um pastor, irmão, pastor, querido. Eu sinceramente não sei. Eu espero que eu suportaria, né? Se acontecesse isso comigo, eu acredito e quero acreditar que eu iria suportar a situação. Mas eu conheço um pastor que perdeu seu filho, adolescente. Ele abandonou o púlpito da igreja, ele abandonou o pastorado, porque ele não teve cabeça para lidar com essa situação e não tinha capacidade para pregar o evangelho, porque o filho dele foi morto, a fé dele foi vencida. Mas você também conhece o pastor que perdeu um filhinho de 3 anos de idade. Eu nem consigo imaginar a dor desse homem. Perdeu uma criança de 3 anos de idade. E ele tinha um compromisso para pregar num evento grande. E todo mundo imaginou, o pastor tal, não vou falar o nome aqui, é claro, mas o pastor tal acho que vai desistir de vir nesse congresso, porque alguns dias atrás ele perdeu o filhinho de 3 anos. Quando ligaram para ele, o pastor falou assim: não, eu vou pregar. Você acha que fisicamente aquele pastor estava bem? Ele falou que por dentro ele chorava todo dia, mas ele foi lá pregar. E quando ele chegou lá, ele falou assim: irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Alguns dias atrás eu orei, pedi a Deus para salvar o meu filho, porque a criança descobriu que a criança tinha uma doença. Eu orei para Deus curar o meu filho, de apenas 3 aninhos. E Ele curou para sempre. Todo mundo ficou assim. Ele levou o meu filho para Ele. Então Ele curou o meu filho para sempre. E começou a pregar a palavra de Deus. Ninguém é de ferro, irmãos. Ninguém é de ferro. Todo mundo tem sentimentos aqui. Todo mundo sofre por alguma coisa. Mas nós temos que ter Jesus na nossa vida, para quando vir esses momentos, nós continuarmos inabaláveis na nossa fé. Então Paulo dá orientações para Timóteo. Primeira, o que evitar? O que eu devo evitar para que a minha fé continue fortalecida? Ele diz no versículo 14: evite discussões inúteis.
evite contendas, evite disputas, evite conflitos. Tudo isso geralmente é motivado por quê? Por orgulho. Então evite ser orgulhoso. Só geram problemas em nossa vida. Pessoas que gostam de ficar discutindo, sempre tem razão de tudo, sempre em disputa, em conflitos. Você vê isso muito na rede social. Você vê isso na rede social. O crente se envolvendo em política. Não que o crente não tenha que participar da política. Participar é uma coisa. Fazer daquilo o seu cavalo de batalha é outra. É só guerra, confusão. Crentes em contendas na igreja. Em contendas no namoro. Pensou? Como é que vai casar? Em contendas, disputas, conflitos no casamento. Como é que você quer manter a sua fé firme dentro da sua casa, no seu casamento? Se você disputa dentro da sua casa, você quer manter a sua fé firme? Concentre-se em edificar e não em discutir. O apóstolo Pedro já tinha dito, né? Que a mulher sábia, ela ganha o marido pelo silêncio. A mulher não fica brigando, a mulher sábia não fica brigando com o marido não quer ir na igreja, o marido, cala a boca! Homens também contendeiros, né? Que tudo é motivo para brigar na igreja, não concorda com nada, não concorda com nada dos filhos, não concorda com nada da esposa, da igreja, do pastor. Isso esfria a nossa fé. O cristão não pode perder tempo com essas coisas. Segundo, então primeiro, o que evitar? Evite discussões inúteis. Segundo, que Paulo fala para Timóteo, está falando para Timóteo isso aqui. Timóteo, eu não estou preocupado se você é tímido, se você tem problema de saúde, se você é muito novo, mas eu estou preocupado com a tua fé. Não entre em discussões tolas. Isso vai fazer mal para a sua fé. Segundo, como se apresentar diante de Deus. Timóteo, não importa se você é alto, se você é baixo, nós também, não importa a tua cor, não importa o teu cabelo, não importa a sua estatura, não importa nada. O que importa é como você se apresenta diante de Deus. Com que coração você chega diante de Deus? Quando o homem está apaixonado por uma mulher, ele vai lá e abre até a porta do carro. É ou não é, João? Ele já fez isso, Bruna? Já fez, né? Olha. Quando o homem está apaixonado, ele vai lá e abre até a porta do carro, meu amor, primeiro você. Manda um maço de rosas vermelhas. Como que esse homem se apresenta para essa mulher? Roupa, né? Como essa mulher vai se apresentar para esse homem? Ah, vou sair hoje, vou conhecer o fulano, a fulana, vamos no cinema, né? Houve tempo que ia se encontrar no cinema, né? Vamos no cinema junto, né, Renata? Foi no cinema que você foi com o Felipe a primeira vez? Ah, Ibirapuera. Então a moça vai se apresentar como? De qualquer maneira? Vai no cabeleireiro, vai fazer a unha, vai se arrumar toda, vai ficar bonita, perfume melhor que tem, porque vai se apresentar para a pessoa que está apaixonada. Irmão, você pensa que Deus não olha para isso como nós nos apresentamos diante dEle? Você acha que Deus está olhando para a cor da sua pele ou qualquer outra coisa, se você tem dinheiro, se você tem dinheiro? Deus quer saber como você vai se apresentar.
Apresente-se diante de Deus, Paulo falando para Timóteo, aprovado. E nós sabemos quando nós estamos aprovados. Nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos aprovados por Deus. Porque nós temos consciência, a consciência diz. Quando nós pisamos na bola com a esposa, nós sabemos. Quando as esposas pisam na bola conosco, nós sabemos, ela sabe, os filhos sabem. Então Paulo vai falar para Timóteo, apresente-se a Deus aprovado, como uma pessoa que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra, porque é impossível você ter paixão por Jesus e não ter prazer de estar com Jesus, porque a melhor forma de você conhecer Jesus é pela palavra. Você está ouvindo a palavra nessa noite, Jesus está aqui, mas você não consegue ver Ele. Então você precisa do quê? Da palavra de Deus para conhecer Jesus. Segundo, você precisa se apresentar diante de Deus aprovado, que o seu coração, a sua consciência não te diga, você está em falta com Deus, hein? Você está em falta com Deus, hein? Você está em falta com Deus, hein? Pensou dormir desse jeito? Você está em falta com Deus, hein? Não é com o pastor não, hein? Misericórdia. É com Deus. Um cristão aprovado se prepara com dedicação, querido. Um cristão aprovado, ele se prepara com uma dedicação, com humildade. Como Deus ama pessoas humildes, pessoas que vão lá e confessam para Ele o pecado. Você pode ir lá se apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu pequei, não tem problema, é até bom que você faça isso, porque a sua consciência é sinal de que você tem temor, que você quer se arrepender. Terceiro, como manter a fé inabalável. Então Paulo vai falar assim, o que rejeitar? Nós temos que rejeitar algumas coisas nessa vida. O que rejeitar? Ele fala assim, rejeite os falsos ensinos. No versículo 16 a 19, haviam pessoas que influenciavam a igreja, os irmãos da igreja, com falsos ensinos. Então você tem que aprender que você precisa rejeitar esses falsos ensinos. Nem tudo que se fala de Jesus por aí é de Jesus. Nem toda igreja que fala que é de Jesus é de Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Havia pessoas que estavam ensinando errado, e Paulo fala de duas pessoas, né? Himeneu e Fileto. Esses caras perderam a fé. E quando nós perdemos a fé, nós ficamos inventando coisas. Por exemplo, né? Que é moda hoje. Eu sou a igreja, eu não preciso ir em lugar nenhum. Onde está isso aí na Bíblia? Você faz parte da igreja, você não é a igreja. Você é parte da igreja, você é uma pedrinha da igreja. A igreja é um edifício espiritual, é um corpo espiritual cheio de membros. Você é um pedacinho do corpo de Cristo, você não é a igreja. A igreja, o cristão tem que congregar, o cristão tem que adorar a Deus, tem que se reunir, tem que participar da ceia. As pessoas novas convertidas têm que ser batizadas, como nós batizamos aqui 11, né? Semana passada o pastor Heber batizou 11 pessoas aqui. E elas logo tomaram a ceia, ouviram a palavra. Isso é ser igreja. Então tem gente revoltada aí fora que perdeu a fé, e ela fala que ela não precisa se reunir mais.
e ela vai querer ensinar as pessoas, e está errado isso aí. Isso é falso ensino. Então, o que rejeitar? Rejeite os falsos ensinos, porque Paulo fala que eles se espalham como câncer, quando o câncer está em metástase, né? Ou como a gangrena, vai se espalhando, e quando a gangrena chega num lugar, que é problema de circulação de sangue, geralmente é nos pés, tem que cortar aqui, ó, corta do joelho para baixo, porque senão vai tomar conta do resto aqui. Então, se você está ouvindo alguma coisa que não é verdade, corta isso da sua vida. Ah, porque o pastor lá, o apóstolo lá, o bispo lá, a bispa lá, não sei quem lá falou. Está na Bíblia? Está dentro da palavra de Deus? Não, é que ele falou que Deus deu uma revelação especial para ele. É mentira, não tem revelação especial. Revelação especial está na palavra de Deus. Ah, Deus me mostrou uma revelação especial. Que revelação especial? Para que existe a Bíblia? A nossa regra e conduta de fé é a palavra de Deus. Se você está ouvindo uma pessoa que não está dentro da palavra de Deus, é falso ensino. A sua fé vai ser maculada, vai ser manchada. Quarto, para manter a minha fé inabalável, inquebrável, do jeito que você acha melhor, você precisa confiar. No que confiar? No que confiar? Confie no firme fundamento de Deus. Paulo disse isso no capítulo 19, na parte A. E qual é o firme fundamento de Deus? Confie nisso. E você vai ver como a sua vida será mais leve. Qual que é o firme fundamento de Deus? Deus conhece aqueles que são dele. Você é dele? Quem é de Jesus aqui? Quem é de Deus aqui? Então ele conhece você. Não se preocupe, ele conhece você. É o que Paulo está falando, Timóteo, não importa se você está doente, não importa se você é tímido, eu quero frisar isso para você saber, que o assunto aqui não é fisicamente. Não importa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é calvo, se você é cabeludo, não importa, importa que Deus sabe quem é dele. E se você sabe que você é dele, fica tranquilo, fique em paz. A nossa fé prevalece quando eu acredito e eu sei que Deus me conhece. Com todas as minhas faltas, com as minhas dificuldades, com os meus pecados, com a minha maneira de viver, Deus sabe quem eu sou. E tem coisa melhor que isso? O Senhor conhece os que são seus. É maravilhoso isso, querido. É maravilhoso. Você está enfrentando uma batalha na sua vida, uma luta enorme, seja olha qual for, mas você senta no sofá da sua casa, você deita na sua cama, aí você pensa, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor está comigo. Esse é o fundamento de Deus. Deus sabe quem são dele. Esta é a nossa confiança, irmãos, para manter a nossa fé inabalável. Tire os seus olhos um pouco das lutas dessa vida, ela vai continuar até o último dia. Lembra-se, Paulo está escrevendo e falando da sua própria vida. Se você ler tudo, ele vai falar da sua própria vida. Ele vai falar assim, olha, quando eu fui para o julgamento, pensou, queridos, você está preso e você vai ser julgado.
Ele falou assim: não tinha ninguém comigo, não tinha nenhum advogado, não tinha um amigo do meu lado. Paulo não era casado, então não tinha esposa do lado dele, não tinha filho, não tinha ninguém. Eu estava sozinho. Não, o Senhor estava comigo. Quando foi dito que ele ia ser morto, ele ia ser sacrificado por causa de Jesus, por causa do Evangelho, Paulo diz para Timóteo: o Senhor estava ao meu lado. Ele sabia quem ele era e sabia que Deus o tinha como seu. Por último, para manter a nossa fé inquebrável, inabalável, o que Paulo fala para Timóteo? Paulo fala para Timóteo do que se afastar. Irmãos, nós temos responsabilidades, viu? A maioria aqui sabe que amanhã cedo vai acordar cedo para ir trabalhar, né? Eu não, porque eu sou aposentado, mas alguns aí vai ter que acordar cedo para trabalhar. Eu fiz isso muitos anos. Não tenho mais esse compromisso. Então nós temos consciência das nossas responsabilidades. E Paulo está falando assim: olha, do que se afastar? No versículo 19b diz assim: aparte-se. Você quer manter a sua fé boa, inabalável, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: esse é um homem de fé, essa é uma mulher de fé, o meu pai é um homem de fé. Eita, que exemplo, hein? A minha mãe é uma mulher de fé. Que elogio maravilhoso, hein? Do que se afastar? Do que se afastar? Paulo fala assim, ó: aparte-se da injustiça. O cristão não pode compactuar com coisas erradas. Ah, mas é só um negocinho aqui. No meu tempo de trabalho, eu sempre fiz o meu imposto de renda. Eu paguei uns anos, né, porque eu não sabia fazer. Depois que eu aprendi, eu fiz meu imposto de renda de 88, quando eu aprendi a fazer, que era na mão, no papel ainda, até 2000, não, até hoje eu faço imposto de renda, então até hoje, né? Eu mesmo que faço meu imposto de renda. Então, quase 40 anos eu fazendo meu imposto de renda. Então, todo esse tempo, eu sei como dar falcatrua lá no... Eu sei fazer. E não é difícil. É claro que agora complicou mais ainda, né? Porque tudo está controlado pelo governo, né? Mas naquela época ainda era muito mais fácil. Aí lá no departamento que eu trabalhava, no escritório, alguém chegou e falou assim: olha, eu conheço um cara que ele sabe fazer o imposto de renda, e ele faz um jeitinho que ele traz tudo que está retido de volta. Nós éramos uns 40 homens assim no escritório. Aí começaram a perguntar: fulano, você vai lá? Ó, se você tiver 10 mil lá preso, que você pagou durante o ano, retido na fonte, o cara consegue trazer tudo de volta. Aí os caras fizeram uma listinha para pegar a documentação, para levar para o cara lá e tal. Aí chegaram para mim e falaram: Elias, você vai? Eu falei: não. Mas por quê, meu? Você vai perder todo esse dinheiro. Eu falei: perder? Não é meu? Eu falei: eu sei fazer isso aí. Eu faço meu imposto de renda há muitos anos. Eu falei: o cara vai fazer falcatrua, e eu sei o que ele vai fazer. Aí ele falou assim: não, você não sabe. Eu falei: sei. Eu falei assim: ó, vou anotar num papel aqui 3 coisas que ele pode fazer para você restituir seu imposto de renda. Segura no seu bolso, guarda ele. Depois que ele fizer teu imposto de renda, você vai lá na Receita, pede uma cópia, porque eles te dão uma cópia do que você declarou,
E olha lá o que ele fez, se não tem umas dessas 3 coisas que eu te falei aqui. Para resumir, só 2 pessoas no departamento não foram lá no cara. E o cara trouxe mesmo dinheiro de todo mundo. 2 pessoas, eu, o crente, e um outro rapaz, que a esposa dele era advogada. Que ela falou assim, ó, aí tem falcatrua aí. Eu não vou levar cigarro para você na cadeia não. Falou para ele. Não vou levar cigarro na cadeia para você não. E ele também não foi. Então foi 2 pessoas. O resto tudo foi lá no cara. Aí naquela noite, depois um irmão me ligou em casa, que trabalhava comigo. Só que ele trabalhava em outro horário, no mesmo escritório, outro horário. Irmão Elias, eu vou lá no cara, assim, você vai lá no cara, lá, tá. Eu falei assim, não, irmão, não vou. Ah, mas não tem problema. Olha o crente como é influenciado a sua fé. Ah, mas não tem problema. Ele só vai dar ele tem brecha na lei. Eu falei, não tem brecha na lei. Mas o irmão foi lá. Para resumir mais ainda, o cara foi pego. O governo pegou todos os impostos e renda dessas pessoas. Teve amigo meu que teve que vender uma casa para pagar o governo. Porque os juros é altíssimo do governo. O cara teve que vender uma casa para pagar o governo. Dos 5 anos que ele ficou arrancando dinheiro do governo, ele teve que vender uma casa. E Paulo está falando assim, Timóteo, igreja, cristão, afaste-se da injustiça, afaste-se das trambique, afaste-se dos erros. Não prospera, o crente não prospera, ninguém prospera diante de Deus se viver numa vida de injustiça. Deus não permite que o seu filho viva dessa maneira. Então, o verdadeiro cristão aprovado é reconhecido não apenas pelo que fala, mas pelo modo como vive, como dá testemunho da sua fé. E eu quero encerrar dizendo como Paulo disse para Timóteo. Ora, isso aqui é triste, hein, irmãos? Isso é para nos alertar nessa noite. Ora, numa grande casa, Paulo está usando uma metáfora aqui. Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. O assunto aqui não é sobre se você está servindo na igreja como ouro, como prata, como vaso de barro, porque vaso de barro também tem utilidade. A questão aqui é como nós somos, como nós nos tornamos. O que nós fazemos mostra que nós somos vasos para honrar a Deus ou vasos para desonrar a Deus. Por mais humilde que você seja, só um vaso de barro, mas você está vivendo para honrar a Deus ou para desonrar a Deus? Então Paulo faz esse apelo a Timóteo. Timóteo, eu sei que é ruim ficar doente. Eu sei que é ruim ser tímido. Tem pessoas que têm complexo de ser calvo. Tem pessoas que têm complexo porque é gordinho, porque é magrinho, porque é isso, porque é aquilo. Mas não é isso que ofende a Deus em você. O que entristece a Deus é como está a sua fé. Se a sua fé está despedaçada. Se você não tem mais aquele vigor que você tinha, que tudo que fala você duvida. Pastor prega, será mesmo? Irmão dá um testemunho, será mesmo? Que fé é essa? Fé inabalável. Quantos têm fé inabalável hoje?
Vamos ficar em pé? Essa é uma oportunidade para você nessa noite, para nós, né, para mim, para todos nós, fazer uma avaliação da nossa fé. Como está a minha fé? Mas não é aquela fé que todo mundo é pecador mesmo? Deus é misericordioso mesmo? Não é essa fé. É aquela fé que diz assim: eu sei em quem tenho crido. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Não importa o que está acontecendo comigo, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso, aleluia, e Ele é poderoso, está falando de Jesus, eu sei em quem tenho crido. Esta tem que ser a nossa fé. Não importa o que aconteça, não importa qual seja o governo, não importa o que está acontecendo no mundo, o mundo está à beira da terceira guerra mundial, não importa, importa em quem você está crendo. Tenha coragem de dizer: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso, aleluia. Ó Senhor, obrigado, Deus, por estarmos reunidos como igreja do Senhor. Obrigado por aqueles que estão aqui nessa noite, em especial aqueles que estão aqui pela primeira vez. Que o Senhor traga mais vezes. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão com a sua fé abalada, por causa das lutas, das dificuldades, das perdas, por causa da enfermidade, seja por qual motivo for. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, para que o Senhor nessa noite, por meio dessa palavra, o Senhor restaure a fé dessa pessoa, e ela se levante nessa noite com uma fé inabalável, com uma confiança poderosa na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Pai, este homem, essa mulher, para que a fé que ele tem, que ela tem, seja nessa noite agigantada, Senhor, e que Teu nome seja glorificado nesta vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa com Cristo Jesus.